Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Guilherme aqui. Como eu comunico com vocês, a gente vai corrigir aqui nesse vídeo a prova, ou nossa última prova juntos. Eu vou tentar abordar todas as questões, todas as respostas corretas e algum outro raciocínio geográfico que vocês podem fazer para chegar na resposta correta nas questões, beleza? Lembrando que, como a gente comentou, né, no nossas últimas aulas, a prova ficou um pouco mais difícil, principalmente porque eu peguei só questões de provas de vestibular, né, nesse intuito de cada vez mais preparar, cada vez mais a gente dar um passo, uma dificuldade para a gente chegar nesse nível de vestibular de fazer questões cada vez mais difíceis e cada vez mais rápido, né? Afinal, o tempo é uma questão fundamental nas provas de vestibular, né? E mais do que tudo, né? Entendendo aqui as interpretações de texto, o que vocês devem sublinhar, os textos, vocês devem ficar bastante conectados com o texto e chamar atenção na hora de fazer as reflexões para responder as questões. Mais uma coisa, né? Eu falei para vocês que ia ter um trabalhinho extra aqui no meio desse vídeo e será um estudo dirigido da última prova da UERJ. Eu quero que vocês peguem todas as questões de ciências humanas, respondam essas questões, mas mais do que tudo, por isso um estudo dirigido. Eu quero que vocês me expliquem, escrevendo, como vocês chegaram a esse raciocínio. E aqui é para treinar, então podem pesquisar, podem pegar informações na internet e me explicar por que vocês chegaram na resposta que vocês chegaram nas questões. Se eu não me engano, são 10 questões. Eu vou colocar o link da prova nos comentários aqui embaixo do vídeo, tá bom? Então, para a próxima aula, eu quero que vocês me entreguem esse estudo dirigido da prova da UERJ, que foi esse final de semana, agora, dia 3. Bastante recente as questões, bastante que vem fazendo isso que eu quero que vocês alcancem com bastante reflexão crítica e bastante pensamento. O pensamento geográfico é bastante utilizável em várias questões da prova, não só nas ciências humanas. Eu quero que vocês observem isso, tá bom? Vamos para a nossa prova, que eu vou abrir aqui para a gente ler ela junto e fazer as questões. Olá, pessoal. Vamos lá, então. Leia atentamente as questões e responda. Questão 1. A Transamazônica completa 45 anos. A rodovia federal Transamazônica, BR-230, completou 45 anos em outubro de 2015. E aí o texto vai abordando como essa estrutura, né, urbana, essa estrutura dos transportes, transforma o espaço naquela região, né? E aí, muito importante no texto, né, o que vocês devem sublinhar nessa questão. O país viveu uma mudança de filosofia. Antigamente, o que era símbolo de desenvolvimento era um trator V8 derrubando uma árvore, uma castanheira. Hoje, isso é um crime, disse, né? A questão. A mudança mencionada de filosofia entre a década de 70 e a atualidade refere-se às seguintes prioridades em cada um desses momentos históricos. Primeiro, tem uma mudança de filosofia mencionada no texto. É exatamente essa mudança que vocês têm que entender, compreender o que está no texto e a questão pede, né? Resposta C. Garantir crescimento econômico e promover o equilíbrio socioambiental, né? Essa é uma questão muito importante para a gente entender que dois momentos são esses que aconteceram na história brasileira, que aconteceram na região amazônica, que foi um dos nossos interesses de estudo esse bimestre, né? Portanto, resposta C. Questão 2. Começa com uma tabela. População absoluta das regiões brasileiras entre 1940 e 2010 em milhões de habitantes. Primeira coluna, região. Segunda coluna, os dados de 1940. Terceira coluna, os dados de 1910. E aí o texto. O crescimento populacional brasileiro foi significativo a partir da segunda metade do século passado. Entretanto, a análise da tabela indica que esse avanço não foi semelhante entre as regiões do país. Nomeia as duas regiões brasileiras com maior crescimento relativo da população do período.
Essa é a primeira pergunta. Nomeie as duas regiões brasileiras com maior crescimento relativo na população do período. Bastante fácil. Quem cresceu mais? O Nordeste cresceu bastante e o Sudeste cresceu. São as duas regiões que têm maior salto de crescimento aí. Questão matemática bastante simples, né? Essa é a primeira reflexão. Em seguida, indique dois motivos que contribuíram para esse acentuado crescimento populacional. Você pode pegar um motivo para cada região. O que está acontecendo na região Nordeste que a gente comentou na nossa aula? A gente tem políticas específicas do governo federal para essa região. A gente tem combate à seca, a gente tem programas. Um programa que eu citei na sala de aula foi a cisterna, né? Foi esse combate à seca histórico. E na região Sudeste, né? Uma progressiva urbanização, que uma das características da urbanização é aglutinação de pessoas, né? Concentração de pessoas. Esses são dois motivos que contribuem para esse acentuado aumento populacional, né? A gente poderia falar, o Brasil teve uma melhora geral nos números populacionais, o Brasil tem uma tendência de crescimento populacional, vocês também poderiam abordar esse fenômeno a partir disso, né? Portanto, a resposta poderia avançar por esse caminho. Vocês poderiam citar outros aqui, cada um vai ter a sua bagagem para responder essa questão. Essa questão do vestibular da UERJ, por exemplo, vestibular que vocês vão estudar logo mais, né? Questão 3, duas fotografias do Sebastião Salgado, importante fotógrafo brasileiro, uma dos índios Auá e uma do impacto ambiental na Amazônia, né? Uma coleção que ele começou a ter o estudo das origens dos povos originários, né? E aí segue o texto, né? No podcast da floresta amazônica, no Maranhão, vive o povo Auá, conhecido como o mais ameaçado do planeta. São poucos mais de 400 pessoas cercadas dos municípios que dependem da extração de madeira. Os Auá falam Guajá, do tronco tupi. Só alguns sabem um pouco de português. Eles são um dos últimos povos apenas caçadores e coletores, vivem da floresta e pela floresta. A terra dos Auá-Guajá já foi demarcada, homologada e registrada com 116 mil hectares. Ela está dentro da reserva biológica do Gurupi, que foi criada pelo presidente Jânio Quadros em 1961 e tem o mais alto nível de proteção ambiental. Mesmo assim, sofre a ação de grileiros e madeireiros derrubando a floresta e encurralando os índios. Um texto da jornalista Miriam Leitão, do Globo 2013. Com base no conjunto de informações, apresente duas justificativas para a criação das unidades de conservação ambiental e duas justificativas para a demarcação das terras indígenas. Veja, você tem 4 argumentos nessa questão. É muito importante vocês responderem o que a questão pede e perceber o número de questões, o quanto de trabalho vocês vão ter para fazer essa questão. Apresente duas justificativas para a criação de unidade de conservação ambiental: preservação de fauna, preservação de flora, preservação de todo um ecossistema. Duas justificativas. E duas justificativas para a demarcação de reservas indígenas. Vocês poderiam, a demarcação de terras indígenas significa preservação cultural desse povo. A gente acabou de ler no texto que um dos troncos linguísticos importantes dessa sociedade está preservado ali. Preservar esse povo é preservar esse modo de falar que é originário brasileiro. Um segundo aspecto, você poderia fazer essa mesma reflexão, pensa na cultura desse povo de maneira geral, né? Tem aqui uma sociobiodiversidade que é importante se manter, e a gente falou desse conceito algumas aulas passadas, né? Esse é um conceito importante. Uma terceira reflexão que você poderia conectar esses dois povos, né? População indígena, manter a população indígena significa manter a floresta em pé, porque a floresta não vai ser mais derrubada pelo padrão de acumulação ocidental que a gente conhece, né, que é da exploração dependente, né, desse tipo de ecossistema, né? Estamos falando aqui de extração de madeira, de minérios, etc. Os indígenas não fazem isso. Ao não fazerem isso, mantêm sua vida
mantém sua sociobiodiversidade, para usar o mesmo conceito aqui, deixando a floresta em pé. De novo, as questões a resposta da questão podia variar sobre esses temas que eu estou conversando aqui com vocês. Né? Questão 4. Na tabela estão apresentados os percentuais da população brasileira ocupada por atividade econômica em 2009. Atividades econômicas essas: agricultura, indústria, construção, comércio, serviços e outros. E esses dados estão agrupados nas regiões Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Brasil, né? Totalizando aí o que a gente tem como percentual no país inteiro. De acordo com os dados, 60,9% da população brasileira encontram-se no setor terciário. O que é o setor terciário? O setor de serviços, bens e serviços, né? Percentual semelhante aos países desenvolvidos. Estabeleça a diferença qualitativa existente nesse caso entre o contexto brasileiro e o dos países desenvolvidos. Veja, essa é a primeira pergunta. Estabeleça a diferença qualitativa, ou seja, é o mesmo fenômeno, mas com qualidades diferentes. Indique também a região brasileira com maior percentual da população econômica no setor primário e justifique essa situação. Vamos lá. Primeira pergunta. Por que a gente não se assemelha aos países subdesenvolvidos? O nosso trabalho no setor terciário é um trabalho de baixa qualificação. Trabalhos de atendente, trabalhos de pequenos serviços. Né? Já nos países desenvolvidos, nós estamos falando do terciário avançado, ou seja, alta tecnologia. Estamos falando aqui de serviços de comando e controle das empresas. Né? Ou seja, atividades essas que são de comando econômico, técnico, né? São atividades jurídicas, estão em outro patamar quando a gente está falando do campo dos serviços. Né? Então, a gente poderia definir essa diferença entre terciário médio e baixo e terciário avançado. Né? No Brasil, a gente está falando de baixas e médias estratos do setor terciário. Identifique também a região brasileira com maior percentual da população ocupada no setor primário. Opa, vamos lá. O que é setor primário? Agricultura. Onde que a população está mais, no ano de 2009, está mais concentrada na agricultura? Opa, região Nordeste. Região Nordeste que é uma região com histórico de agricultura, histórico dos ciclos econômicos do Brasil, tem uma ampla população nos serviços agrários, né? Não, serviço não é a melhor palavra, no setor agropecuário. Né? Justifique essa situação. Você pode justificar essa situação olhando para a história ou fazendo o seguinte: a indústria ficou concentrada, ao longo do tempo se concentrou na região sudeste e a região nordeste se especializou ou não avançou do ponto de vista da industrialização. Você poderia passar por essas reflexões nessa questão. Né? Próxima questão, questão 5. A descontinuidade territorial representada pela fronteira não se restringe às linhas ou zonas de contato entre os estados nacionais. A fronteira pode ser reconhecida também dentro de um determinado estado. Na língua inglesa, mais especificamente nos Estados Unidos, mantém-se a distinção entre fronteira border, ou seja, internacional, e a fronteira frontier, reconhecida em 1894 pelo historiador Frederick Turner como as terras que formam a mais distante extensão das regiões habitadas de um país. Enquanto a fronteira border significa demarcação institucionalizada, mesmo tendo sido objeto de disputa e mesmo de antigos frontes em disputa, a fronteira frontier designa uma abertura, um espaço, uma competição, um conflito e destinos políticos ainda com certo grau de indefinição. Estamos falando aqui de duas noções de fronteiras historicamente diferentes.
a noção delimitada pelo território institucionalizado na figura do Estado, e a segunda definição, frontier, como essa área de conflito, essa área cinzenta, que pode ser com um Estado com o outro, mas dentro de um Estado, né? Um processo espacial ocorrido nas últimas 4 décadas no Brasil exemplifica o conceito de frontier. Destacado é questão C, a expansão do agronegócio no Cerrado. Ou seja, eu falei questão, alternativa C, a expansão da fronteira agrícola, né? Tanto para o Cerrado quanto para a Amazônia. Ou seja, tem um conflito aí de 2 modos distintos de organização territorial, uma pelo agronegócio e um pelo bioma nativo, né? Tem aqui uma questão fronteiriça, né? Essa é uma questão importante para a gente entender, ou melhor, para a gente utilizar a noção de frontier, para a gente pensar o território nacional, o território brasileiro, né? E já a questão 6, a questão 6 é uma questão que apresenta o mapa, os limites da região norte, os limites da Amazônia Legal, os limites da Amazônia Internacional e as linhas internacionais, né? E eu pedi para vocês estabelecerem verdadeiro ou falso os critérios de demarcação dessa tipo de regionalização específica da região norte, né? E aí vamos lá. O critério hidrográfico, que considera os divisores de água do relevo em torno da bacia amazônica, tem como principal referencial o rio Amazonas e seus afluentes. Ao longo de toda a sua extensão, de acordo com esse critério, o Suriname e a Guiana Francesa não deveriam fazer parte da Amazônia, pois seus rios se direcionam para o Atlântico. Essa é uma informação falsa. Esse critério não é o critério usado para a gente determinar nem a Amazônia Legal, nem a Amazônia Internacional, né? O critério é um critério ecológico e político-administrativo nesse caso, né? Estamos pensando no bioma mais do que a bacia hidrográfica do bioma em si, né? Portanto, falso. O critério ecológico diz respeito à área que apresenta altas temperaturas o ano todo e é coberta pela floresta equatorial umbrófila. Com base nisso, os Andes sul-americanos e o Cerrado brasileiro não fariam parte da região, por constituírem biomas diferentes, né? Verdadeiro. Exatamente porque o critério para a construção, tanto da Amazônia Internacional quanto para a Amazônia Nacional, é um critério ecológico pensando o grande bioma amazônico, né? Pensando essa grande área de floresta tropical, que tem temperaturas altas o tempo todo, que tem um regime de chuvas delimitado, que tem uma bacia hidrográfica dentro dele, né? Portanto, verdadeiro. O critério político-administrativo está relacionado à limitação da região de acordo com as divisões regionais e territoriais de cada país. No Brasil, ele engloba o Mato Grosso, no Brasil ele engloba o oeste do Maranhão, o norte do Mato Grosso, dominados a Amazônia Legal. A Amazônia Legal, ele é uma forma de regionalização político-administrativa para a Amazônia. Para o Brasil dizer, olha, esse pedaço aqui é o que o Brasil reconhece e pode fazer política nessa região respeitando as fronteiras nacionais. A Amazônia Legal é menor do que a Amazônia Internacional, é menor do que o bioma amazônico, né? Portanto, também verdadeiro, né? As alternativas são falso, verdadeiro, verdadeiro, FVV. Questão 7. O mapa do Brasil, com regiões, República Federativa do Brasil. Um segundo mapa, ABC, região amazônica, região nordeste, região centro-sul. Que regionalização é essa? É a regionalização do Pedro Pinchas Geiger, de 1967. Né? Ela é aquela região que estabelece os complexos geoeconômicos. Né?
A partir dos mapas, analise as afirmativas a seguir. 1. A divisão geoeconômica obedece às fronteiras estaduais. A gente viu na nossa aula que não obedece às fronteiras político-administrativas estaduais. A divisão do IBGE, veja, está falando da divisão de cima, é fundamental do primeiro mapa. A divisão do IBGE é fundamental para a quantificação dos dados para o planejamento estratégico. Verdadeiro. A delimitação oficial do Brasil é a regionalização do IBGE. Portanto, as políticas públicas, o planejamento econômico, de políticas de saúde, etc., políticas como, por exemplo, orçamentárias, etc., respeitam essa regionalização. A divisão geoeconômica foi proposta por Milton Santos em 67. A divisão geoeconômica foi proposta em 67, mas não pelo Milton Santos. Portanto, letra B, apenas a segunda afirmação está correta. Beleza? Vamos para a próxima questão. Em virtude das complexas características naturais da região Nordeste, apresenta paisagens distintas que propiciam grande diversidade de atividades econômicas. Com base principalmente no clima e na vegetação, a região Nordeste apresenta 4 subconjuntos ou sub-regiões observados no mapa a seguir. A gente então está olhando aqui para a região Nordeste e subdivisão, Zona da Mata, Sertão, Agreste. A partir do texto, então, e do mapa, relaciona as subdivisões nordestinas com suas características. Primeira afirmativa, constitui uma faixa de transição climatobotânica. O lado leste se apresenta um pouco mais úmido, com mata tropical, de menor porte, e a formação de brejos. Já o oeste é mais seca, com diminuição do porte da vegetação. B, é a área B do mapa aqui, Então, pensando exatamente essa transição de áreas entre a zona da mata e a região mais seca da região Nordeste, Formada pela mata dos cocais, onde predominam as atividades ligadas ao extrativismo vegetal, a carnaúba e o babaçu, apresenta características de faixa de transição climobotânica. É exatamente essa transição da região Nordeste para a região Norte, que está lá na Amazônia Legal, que a gente comentou agora há pouco, Essa é a região D do mapa. Próxima alternativa, apresenta clima tropical, quente e úmido, mas com chuvas concentradas no inverno. O fértil solo de Massapê potencializou historicamente as práticas agrícolas, com destaque para a cana-de-açúcar e o cacau. Portanto, é a letra A. Exatamente essa zona da mata do Nordeste. Só sobrou a letra C. Caracteriza pela vegetação arbustiva, formada por plantas xerófitas, relevo antigo, com poucos rios perenes. Economia baseada na criação extensiva de gado, produção de agricultura, produção de algodão, fruticultura irrigada. E aí a resposta fica B, D, A, C. Organizando esses mapas, o mapa que a gente está vendo das sub-regiões da região Nordeste. Questão 9. O conceito de região é comumente empregado na ciência geográfica para as análises espaciais e sua aplicação enquanto processo de regionalização é definida por, se vamos lembrar, da própria definição de região. A gente conversou na nossa aula que a definição de região é exatamente pela formação de áreas com características comuns. Exatamente. Resposta B. 10. Essa questão aqui, pessoal, deu muito mole. Tem muita gente que errou essa questão. A regionalização clássica mundial envolve um processo de divisão por meio da união de aspectos naturais e humanos. O exemplo clássico desse tipo de regionalização são os continentes. É a primeira grande regionalização mundial. A gente começou a subdividir os continentes depois, mas essa é a primeira grande forma de organização geográfica dos continentes. Por fim, mas não menos importante, chega a última questão bônus. Um texto que se transformou num texto clássico
na realidade brasileira, porque ele foi escrito por um grande escritor, poeta, acadêmico brasileiro, que foi o Carlos Drummond de Andrade. Né? Não deixe acabar com os Yanomamis. Veja, esse é o título do texto. Depois a gente vai voltar para a pergunta. Yanomami, talvez você nunca tenha ouvido falar nesse nome, pois sabe que é um nome genérico de cerca de 8.400 brasileiros. Gente boa que vive em 203 cabanas no interior da floresta tropical, bem na fronteira com a Venezuela. Formam 14% da população de Roraima e encontram-se ainda no Amazonas. Os Yanomamis correm no momento um grande risco. Estão precisando de você. Cabe a você interessar-se por um projeto de um grupo de antropólogos, juristas, médicos, jornalistas que visa proteger a vida pacífica dos Yanomamis nos locais que habitam e dentro do tipo de cultura que é tradicionalmente deles. Esse projeto ou anteprojeto propõe a criação de um parque indígena Yanomami. Essa é a única maneira de salvar a comunidade social e cultural desses homens, mulheres e crianças que desde 74, vem sofrendo as consequências do processo de expansão econômica da Amazônia, de sua parte negativa, sem se beneficiar com suas possíveis vantagens. E aí o texto continua, né? É um texto bastante clássico, um texto de 79, lembrem-se de observar sempre, né, a data e principalmente quem escreve os textos que vocês estão lendo nos vestibulares. Isso diz coisas, né? Isso pode indicar coisas importantes. Em seu artigo aí, vamos para a pergunta, né? Em seu artigo 79, o escritor Drummond de Andrade cita as circunstâncias do projeto de criação do Parque Indígena Yanomami, no contexto de exploração da Amazônia durante os governos militares de 64 e 85. O conflito da primeira questão que a gente está falando na prova, né? Lembrando que sempre é uma prova que eu tento contextualizar aqui alguns temas, né? A defesa de criação desse parque, naquela conjuntura, tinha como objetivo tornar pública a seguinte problemática. O título do texto: Não deixe acabar com os Yanomamis. O extermínio de povos originários. Né? A morte dessas pessoas pela morte do seu ecossistema, da sua sociobiodiversidade. Né? Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de atividade aqui, que é um pouco diferente, tem sido diferente nas nossas aulas, né? Revejam, refaçam a sua prova. Eu vou entregar a prova de vocês provavelmente já na quarta-feira. Eu sei que na minha aula, mas eu entrego. E mais do que tudo, quem está precisando de um ponto extra, faça um estudo dirigido, porque está valendo um ponto extra na média desse bimestre. Um abraço, tchau, tchau.